pequeno gafanhoto! Seja bem-vindo a mais uma aula do seu curso em vídeo de programação orientada a objeto. O meu nome é Gustavo Guanabara, eu sou seu professor, e agora a gente chegou na 11ª aula. E nessa 11ª aula, a gente vai continuar um conceito que a gente começou na aula passada. E nós vamos continuar a falar sobre herança. Na aula passada a gente viu a base da herança e agora a gente vai ver alguns outros conceitos que são muito importantes e que você, pequeno gafanhoto que está aprendendo a programar orientado a objeto, precisa saber. Essa já é uma aula do introdutório para o intermediário. Então a gente já percebe que o curso já está avançando e que você agora já sabe muitos conceitos da programação orientada a objeto e depois dessa aula você vai saber ainda mais. E antes de começar a aula em si, eu queria te pedir mais uma vez uma ajuda. Essas aulas estão saindo graças ao apoio dos nossos gafanhotos. Você está gostando da qualidade? Está achando que o curso é melhor do que muito curso pago, como todo mundo está colocando por aí? Então, seja um apoiador, seja um colaborador. Acessando esse site que está aparecendo aqui embaixo, que é o apoie.me/curso em vídeo, você pode escolher uma das faixas de valores e ser um apoiador. Essa grana está sendo utilizada para pagar os nossos editores, para pagar nossa infraestrutura e tudo aquilo que precisa para que as aulas cheguem até você toda segunda-feira, às 11 da manhã. Todos estão recebendo 3 aulas. Uma aula teórica, que é essa que você está assistindo, e hoje mesmo, no dia que saiu essa aula, também saiu uma de PHP e uma de Java. Então, seja um colaborador. Mas voltando para a aula, você lembra na aula passada que a gente viu o iniciozinho de herança. Você viu como fazer uma classe herdar coisas de outra. E a partir daí, a gente pode criar uma árvore de heranças. E uma das coisas que você precisa saber conceitualmente na programação orientada a objeto é navegar por essa árvore de heranças. Não é difícil, você vai utilizar termos que você já utiliza no seu dia a dia, já que a programação orientada a objeto é algo simples de se compreender e utiliza a linguagem natural, como a gente viu lá no iniciozinho do curso. Mas vamos ver um exemplo aqui. Eu criei um exemplo bem genérico, com nomes genéricos, para você entender como percorrer uma árvore de herança. Tá vendo aqui do lado? Eu representei uma classe, a classe A. Essa é uma classe que foi criada do zero, ela não tem mãe, isso é, ela não herda nada de ninguém. E aí, eu crio 3 filhas para A. Eu crio 3 subclasses para A, a AB e a AC. Exatamente como está representado aqui. Você deve estar vendo que a A, a B e a C herdam de A. É só você olhar a setinha que está acontecendo ali. Essa é uma representação oficial, é a representação da UML. Vamos fazer também a A ter uma filha. Ela tem a filha AAA. E se você analisar, AAA tem tudo que AA tem. E já que AA tem tudo que A tem, então a AA, que é neta de A, também tem tudo aquilo que a avó tem. Ficou confuso? Calma aí que já já você vai entender. A B, que é a segunda filha de A, também tem 2 filhas, ABA e ABB. E a C também tem uma filha, que é ACA. E para finalizar essa árvore, para não ficar tão confuso assim, eu vou fazer com que ABA tenha 2 filhas, ABAA e ABAB. É só olhar o gráfico aqui. Para você que está com outra aba aberta, com certeza você se enrolou todo. Mas é só olhar o gráfico que está aparecendo aqui do lado e com certeza você vai entender. Eu vou usar o laser para facilitar a tua vida aqui. Presta atenção. Então a gente vai utilizar alguns termos como, por exemplo, a gente diz que A é progenitora de AA, por exemplo. A é progenitora de AB e A é progenitora de AC. Aí você vai falar assim, então tá bom, A é progenitora. Depende do ponto de vista. No nosso caso aqui, A é sempre progenitora porque ela é a classe principal. Mas dá uma olhada aqui, ó. AB. AB é subclasse de A. AB é filha de A. Aí você fala, então tá bom, AB não é progenitora. É sim, porque AB também tem ABA e ABB. Então, AB, que é filha de A, também tem filhas, que são ABA e ABB. Então, AB em relação a A é subclasse. AB em relação a ABB, por exemplo, é superclasse. Deu para entender? Superclasse é quem está acima, subclasse é quem está embaixo. Então você não pode afirmar que uma classe ela é superclasse sempre. Não, ela é superclasse dependendo da comparação que você está fazendo. Dá uma olhada, outro exemplo aqui, ó. ABAB, ela é subclasse de ABA. Mas ABA, por sua vez, também é subclasse de AB. Mas ABA também é superclasse de ABA. Deu para entender? Então o conceito de superclasse e subclasse depende do seu ponto de referencial. Uma classe progenitora também pode ser uma subclasse, dependendo do ponto que a gente estiver dando uma olhada. E é importante que você lembre o seguinte, toda subclasse herda todos os seus conteúdos das suas ancestrais. E é importante que você lembre do seguinte, toda subclasse herda tudo que a sua superclasse tem.
Mesmo que não esteja totalmente disponível, ela tem. E eu torno isso disponível ou indisponível utilizando o nosso método de acesso, público, privado e protegido. Esses conceitos você viu lá nas aulas anteriores, então não adianta pular passos. Se você ainda se enrola com privado, protegido e público, você tem que voltar lá nas aulas anteriores de teoria e dar uma olhada nesses conceitos. Nunca se esqueça, a qualquer momento você pode clicar lá em cima no izinho de interatividade e acessar a playlist completa e ter acesso a todos os vídeos que foram disponibilizados para esse curso. Esse curso não é só uma aula, essa é a 11ª aula. Então, existem outras 10 aulas conceituais antes dessa, e você precisa saber todo esse conteúdo. Mas vamos continuar com outras nomenclaturas que existem na programação orientada a objeto. Você deve estar percebendo, ali em cima, que A não tem mãe. A não é subclasse de ninguém. Quando eu tenho uma classe que não tem superclasses, ela é considerada a raiz da minha árvore hierárquica. E você pode estar pensando, caramba, isso não é natural, uma raiz está embaixo da árvore. Nesse caso, a árvore está representada como se fosse de cabeça para baixo. Ela iniciou pela raiz, a raiz é representada em cima, e aí ela vai crescendo todas as suas subclasses para baixo. E por falar de nomenclatura de árvore, a parte de baixo, que são as subclasses que não têm subclasses, isso é, as classes que não têm filhas, a gente vai chamar de folhas. Então presta atenção, aqui eu nomeei ali é a ABAB, ela é uma folha, mas existem outras. No meu caso aqui, todas as classes que não têm filhas, por exemplo, AAA, ABAA, ABAB, ABB e ACA, são folhas. Isso é, elas não têm filhas. Eu não estou dizendo que elas não podem ter filhas. No momento, nessa representação que está aparecendo aqui do lado, elas não têm filhas. Então, elas são folhas. Outros dois conceitos que são muito utilizados em árvore hierárquica no nosso dia a dia são os conceitos de descendentes e o conceito de ancestrais. Vamos analisar com laser aqui para você poder entender direito. Então, analisa aqui, ó. O A é a minha raiz. A C é uma filha de A, certo? A C não é descendente de A. A C é filha de A. A C tem uma filha, que é a ACA. A CA é descendente de A. Isso é, A teve uma filha, que foi a C, e a C teve uma filha, que foi a CA. Então a gente diz que a CA é descendente de A. A BAB também é descendente de A. Olha só, A teve um filho, que foi a B. A B teve 2 filhos, que foi a BA e a BB. A BA teve 2 filhos. Um deles é a BAB. A BAB é filho de ABA. A BAB também é descendente de AB e também a BAB também é descendente de A. Então, para eu definir um descendente, eu não conto a mãe. A mesma linha de raciocínio serve para os ancestrais. Então, eu digo, por exemplo, que A é ancestral de ABA. A também é ancestral de ABB. Agora, A não é ancestral de AB. Para você dizer que ele é ancestral, ele não pode ser ancestral das suas próprias filhas. Ancestral é dos netos para baixo. Eu acho que ficou claro para você entender. E para finalizar essas nomenclaturas todas, para a programação orientada a objeto, quando você percorre a árvore de cima para baixo, você diz que você está fazendo uma especialização. E quando você percorre a árvore de baixo para cima, você está fazendo uma generalização. Então, de maneira resumida, esse gráfico que está aparecendo aqui do lado são nomenclaturas utilizadas em árvores hierárquicas. Você precisa saber todos esses nomes, porque mais cedo ou mais tarde eles vão aparecer em livros, lá o seu professor na faculdade, no colégio vai falar, e você precisa saber esses conceitos. Qualquer dúvida que apareça depois, é só voltar aqui na 11ª aula e dar uma revisada. Mas vamos partir para frente e vamos dar um exemplo prático baseado naquele exemplo anterior. E baseado nesse exemplo, a gente vai saber quais são os tipos de herança. Os tipos de herança que existem são vários. Os que eu vou considerar são apenas 2 tipos. Cada livro considera um conjunto de tipos de herança e tudo mais. Mas, explicando esses 2 aqui, você consegue entender a grande maioria dos conceitos relacionados à herança. Os 2 tipos de herança que a gente vai ver durante essa aula são, em primeiro lugar, a herança de implementação. Essa herança também é conhecida como herança pobre. É a herança mais simples que existe e você vai conseguir entender já já. O segundo tipo de herança é a herança para a diferença. É a herança mais completa, é a herança que a gente vai utilizar também bastante nas aulas. Na verdade, a herança para a diferença a gente já utilizou na aula anterior, você só não sabia que ela tinha esse nome. E eu vou me basear mais ou menos no exercício que a gente viu na aula anterior, só que com um pouquinho de alteração para facilitar o meu jeito de explicar aqui para você. Na aula anterior, você viu que a gente tinha uma classe que era a classe pessoa. Ela era uma classe genérica, que a gente vai chamar de classe abstrata, e que vai ter alguns atributos e métodos. Então eu tenho aqui, ó, a pessoa tem nome, idade, sexo e o método de fazer aniversário.
mais ou menos o que a gente tinha feito na aula passada. Na verdade, mais ou menos não, exatamente o que tinha feito. E nós vamos criar uma herança aqui, ó. Aqui do lado vão aparecer 3 classes. A classe de visitante, de aluno e de professor. Para um colégio, um visitante, um aluno e um professor, os 3 são pessoas? São. Então eu posso definir aqui do lado uma herança. Então eu estou dizendo que visitante, aluno e professor herdam tudo aquilo que a classe pessoa tem. É só olhar aqui do lado e você vai entender. Então eu estou dizendo que visitante, aluno e professor têm nome, têm idade, têm sexo e fazem aniversário. Eu vou dizer que aluno também tem matrícula, curso e ele pode pagar mensalidade. Eu também vou dizer que professor tem especialidade, salário e recebe aumento. Então vamos analisar aqui com o laser. Olha só. Então o professor vai ter quais atributos? Ele vai ter especialidade, vai ter salário e também vai ter nome, idade e sexo. Que métodos um professor vai poder executar? Um professor ele vai poder fazer aniversário e vai poder receber aumento. Deu para entender qual é a ideia? A herança ela traz isso tudo. E o visitante? Dá uma olhada aqui embaixo. O visitante não tem atributo, o visitante não tem método. Tem sim. Ele tem os métodos e atributos herdados. Os métodos e atributos que vieram da sua mãe, que no caso aqui é pessoa. Então, pessoa forneceu todos esses atributos e métodos diretamente para visitante. Visitante não vai implementar mais nenhum atributo e nenhum método. Então, é o que a gente diz que é uma herança pobre. Essa herança que está acontecendo aqui entre pessoa e visitante é o que a gente vai chamar de herança de implementação. Uma herança de implementação é basicamente para implementar uma classe abstrata. Já já você vai entender melhor como é que funciona isso. Já as outras heranças, pessoa, aluno herdou tudo de pessoa, herdou, mas também adicionou matrícula, curso e pagar mensalidade. Professor também teve a herança de pessoa, mas também acrescentou especialidade, salário e recebeu aumento. Então eu tenho a herança para implementação. Eu pego algumas coisas da mãe, mas eu implemento coisas novas. E para aprimorar ainda mais o nosso exemplo, para você poder entender melhor ainda, eu vou propor mais 2 classes. Nós vamos adicionar nessa árvore 2 especializações, já estou utilizando termos aí, 2 especializações de aluno, que são bolsista e técnico. Então eu tenho o meu aluno, eu também tenho um aluno bolsista e aluno técnico. O que diferencia um aluno bolsista de um aluno técnico de um aluno comum? Tanto alunos bolsistas quanto alunos técnicos têm todas as características de aluno. Então tem matrícula, tem curso e paga mensalidade. Só que o bolsista é uma especialização dele. É uma especialização da generalização de aluno. Aluno é uma generalização de bolsista. Bolsista é uma especialização de aluno. Viu? O percurso que a gente viu anteriormente, então são termos que você precisa aprender. Bolsista também vai acrescentar o valor da bolsa e os métodos renovar bolsa e pagar mensalidade. Aí você vai falar, Guanabara, peraí. Pagar mensalidade já está em cima. Aí você vai ver um outro conceito, que são as sobrescrições. Eu posso sobrescrever um método, eu posso sobrepor um método do método anterior. A gente vai ver como é que funciona isso. E o aluno técnico aqui, eu tenho registro profissional, que é um atributo, e praticar, que é um método que um aluno técnico tem que fazer. Deu para entender aqui? É claro que você vai poder dizer, não, mas dá para condensar tudo isso em aluno. Senhores, nós estamos criando um exemplo prático. E essa árvore, ela vai facilitar o seu aprendizado lá para frente, por mais que você... não, eu consigo simplificar isso. Você consegue simplificar isso, você já está mais avançado em programação orientada a objeto. E o meu foco aqui é no gafanhoto que está aprendendo. Sempre. Nunca se esqueça disso. Vamos guardar isso aqui nos nossos pequenos coraçõezinhos e eu preciso passar mais um conceito para vocês, que são os conceitos de abstrato e de final. Abstrato e final vai depender de onde eu quero aplicar esse conceito. Um método e uma classe podem ser abstratos e finais. Então eu posso ter um método abstrato, um método final, e também posso ter uma classe abstrata e uma classe final. O nome é o mesmo, o final e abstrato, mas a funcionalidade, a operacionalidade disso vai ser diferente. E eu vou montar aqui um painel para facilitar a sua vida. Dá uma olhada só, eu vou ter 4 conceitos diferentes. Então eu tenho aqui do lado classe abstrata, método abstrato, classe final e método final. Você vai precisar diferenciar isso. Vamos ver os conceitos segundo as bibliografias, segundo principalmente a bibliografia que eu estou me baseando. Que é o seguinte, uma classe abstrata não pode ser instanciada, só pode servir como progenitora. Isso é, se eu tenho uma classe e defino ela como abstrata, ela não pode gerar objetos. Isso é um conceito da orientação a objeto e é aplicável a todas as linguagens que se dizem POO. Então, você definiu uma classe como abstrata, ela não pode gerar objetos. Guarda isso. Um método abstrato, vamos lá.
Método abstrato é um método declarado, mas não implementado na progenitora. A gente viu isso funcionando quando a gente viu a aula de interfaces. Então dá uma procurada lá na aula de interface, a gente falou sobre métodos abstratos. E aí eu deixo uma observação. Um método abstrato só pode ser colocado dentro de uma interface ou de uma classe abstrata. Vamos partir para o próximo aqui, ó. Classe final. A classe final não pode ser herdada por outra classe. Ela é obrigatoriamente folha. Resumindo e falando do jeito que o Guanabara gosta de falar para você aqui, uma classe final, ela não pode ter filhos. Uma classe final é obrigatoriamente uma folha. Isso é, uma folha é aquela que não tem filhos. Mas a classe final é o que eu chamo em sala de aula de uma classe estéril. Ela não pode ter filhos. Então, se você botar lá uma classe final, você não pode utilizar a herança nessa classe. A gente vai ver na aula prática como isso funciona. E por fim, a gente tem o método final, aqui embaixo. O método final é aquele que não pode ser sobrescrito pelas suas subclasses. Ele é obrigatoriamente herdado. A gente vai ver um pouquinho mais para frente ainda nessa aula, já a gente vai ver o conceito de sobreposição. Então, o método final, ele não pode ser sobreposto. Isso é, você não pode gerar uma especialização desse método. Isso aqui é extremamente importante, você precisa guardar esses conceitos. Eu recomendo até que você tire um print da tela nesse momento. Salva isso, eu vou fazer até uma pose para você tirar o print. Ó. Tira, vai, tira. Tira aí. Pronto. Agora que você já tem esses conceitos, você precisa muito saber isso daqui, porque são palavrinhas que vão aparecer em exercícios e que você precisa saber exatamente como funcionam esses mecanismos. E não se preocupa se é muito termo técnico, é só você assistir essa aula de novo, as aulas conceituais, de vez em quando, faz uma playlist aí só com as aulas conceituais para você assistir esporadicamente e fixar todos esses conceitos. Com certeza, isso vai ser muito importante, não só para PHP e Java, que são as linguagens que a gente vê, são importantes para qualquer linguagem. Chegou a hora, então, da gente começar a construir o nosso código. Então, a gente vai criar eu vou construir uma parte daquele código, naquele diagrama que a gente viu anteriormente. Vamos começar aqui com a classe pessoa. Então, botei lá, ó, classe abstrata pessoa. Já usei a palavra abstrata que a gente viu nessa aula. Então, se ela é uma classe abstrata, ela não pode ser instanciada, ela não pode ter filhos. Vamos colocar aqui os atributos, então eu tenho nome, idade e sexo. Botei tudo como privado para manter o encapsulamento, um conceito que a gente viu anteriormente também. Vou ter os métodos getter e setter, que eu não vou colocar aqui, mas saiba que getter e setter vão precisar, já que os atributos são privados. Eu vou ter fazer aniversário, que é um método final. O que é um método final? Um método final não pode ser sobrescrito, não pode ser sobreposto. Na aula prática, a gente vai ver isso tudo funcionando. Então essa é a minha classe. Essa aqui é a classe pessoa, que é uma classe abstrata e tem um método final dentro dele. Se eu chegar lá embaixo no programa principal, aqui embaixo, ó, vou criar um programa principal. Se eu chegar aqui e botar P1 igual a novo pessoa. Isso é, P1 é um novo objeto da classe pessoa. Se isso acontecer, olha só, eu estou tentando criar P1, que é um objeto de pessoa. Só que se você olhar lá em cima, pessoa é uma classe abstrata. E a regra da classe abstrata é, não pode gerar objetos. Então, essa linha aqui de baixo, ela não funcionaria, daria erro. Só para a gente poder ir se acostumando. Vamos criar outra classe aqui, ó, a classe visitante. A classe visitante, você se lembra bem, é a nossa herança pobre, é a nossa herança de implementação, a herança mais simples que tem. Eu não vou escrever nada dentro dele, eu vou botar lá, classe visitante e fim da classe. Do lado do visitante, eu vou colocar aquele stem de pessoa. Então, automaticamente, ele vai trazer todos os atributos e métodos de pessoa para dentro de visitante. Então, visitante vai ter nome, idade, sexo e também vai fazer aniversário, que é um método final. Note que, se o método final traz para o filho, isso é, se visitante recebe esse método, eu não estou sobrepondo ele. Já você vai ver o que é uma sobreposição explícita. Se eu vier lá embaixo no meu programa principal e botar V1 recebe novo visitante, sem problema nenhum, essa linha funciona porque visitante não é uma classe abstrata. Visitante é uma classe que herda coisas de uma classe abstrata. E aí ele não torna, por ele herdar de pessoa, isso não torna essa classe abstrata também. Visitante é uma classe totalmente instanciável. Então, essa segunda linha aqui, ó, o V1 recebe novo visitante, funciona sem problema nenhum. Vamos criar agora a nossa classe aluno. Aluno estende pessoa também. Então, o aluno vai estender pessoa e também vai acrescentar matrícula curso e vai ter o método de pagar mensalidade. Essa herança que eu estou fazendo aqui embaixo, ela é uma herança para diferença. Então, ó, a herança que eu estou utilizando aqui em visitante é a nossa herança de implementação. E a herança que a gente está utilizando no aluno aqui embaixo é o que a gente chama de herança para diferença. Notou as particularidades da coisa?
teoricamente, eu tenho dois tipos de herança funcionando aqui. E eu vou pegar um outro exemplo aqui, ó. Nós vamos colocar aqui embaixo também, ó. A1 recebe novo aluno e vai funcionar sem problema nenhum. Vamos criar uma outra classe aqui, ó. A classe bolsista. Bolsista, ele não estende pessoa, ele não herda de pessoa. Se você olhar no gráfico anterior, bolsista é um tipo de aluno, é uma especialização de aluno. Então eu digo que bolsista estende aluno. Automaticamente, já que bolsista herda tudo de aluno, então ele vai ter matrícula e curso, certo? Também vai ter nome, idade e sexo, já que aluno estende pessoa. Então olha só a minha árvore de herança funcionando. Bolsista estende aluno. Então o bolsista vai ter tudo aquilo que aluno tem. Só que aluno também estende pessoa. Então aluno tendo tudo que pessoa tem, bolsista tem tudo que aluno e que pessoa tem. Sendo assim, bolsista vai ter nome, idade, sexo, matrícula, curso, e nós também vamos acrescentar a bolsa, que é um valor inteiro, nós vamos acrescentar o método de renovar bolsa. E se você se lembra muito bem, um bolsista ele paga mensalidade um pouco diferente, não é isso? O pagar mensalidade de um bolsista é diferente do pagar mensalidade de um aluno. Então, eu vou sobrepor esse método. Olha ali, ó, eu estou colocando a palavra sobrepor na frente, estou botando @sobrepor ali em cima, e ele vai ter um outro pagar mensalidade. Isso é, para um aluno, paga mensalidade de um jeito. Para um bolsista, eu pago mensalidade de outro. Então eu preciso utilizar essa palavra sobrepor. Na verdade, o que a gente começou a fazer aqui é o terceiro pilar. Lembra que a gente tem 3 pilares? Encapsulamento, herança e polimorfismo. Encapsulamento é você proteger tudo, herança é você fazer com que uma classe herde coisa das outras, e o polimorfismo é a gente fazer coisas diferentes. Fazer a mesma coisa, né, uma coisa que tem o mesmo nome, de maneiras diferentes. Isso que você está acabando de presenciar aqui é o pagar mensalidade de 2 formas diferentes, de poliformas, de polimorfos. Mas fica tranquilo, aguarda aí. Isso aqui é só o startzinho que a gente está dando para o terceiro e último pilar da programação orientada a objeto, que é o polimorfismo. E os conceitos de polimorfismo e herança, eles estão muito intrínsecos. Os 3 pilares, eles estão muito relacionados entre si. Então, às vezes, fica difícil separar de uma aula, falar só de herança e não citar polimorfismo, falar só de herança e não tocar em encapsulamento, que eu já toquei no assunto aqui em cima. Todos os atributos já estão encapsulados. Então, essa é a beleza da programação orientada a objeto. Então, por fim, vamos instanciar aqui um objeto, B1 é um novo bolsista, e ele vai funcionar sem problema. A única linha que não funciona é a linha do P1 ali, a linha da pessoa, porque eu não posso instanciar uma pessoa se a classe pessoa é uma classe abstrata. Com certeza, essa é uma das aulas de programação orientada a objeto com o maior número de palavras técnicas, com o maior número de conceitos para você aprender. Então, o que eu recomendo é o seguinte, assiste essa aula teórica mais de uma vez, antes de você partir para a aula prática, para que você se acostume com os nomes. Aquela classe abstrata, método abstrato, classe final, método final. Entende primeiro o que são esses conceitos, fixa essas teorias antes de passar para as aulas práticas. E por falar em aula prática, agora chegou aquela hora que todo mundo fica esperando. Ó. Escolhe aí, você quer uma aula de PHP ou você quer uma aula de Java? Você quer aprender esses conceitos em PHP ou em Java? Ou você quer aprender nas duas? Não se esqueça, lá em cima nos índexes de interatividade, se você está assistindo do celular, você tem acesso a 2 playlists. A playlist de programação orientada a objeto com conceitos e PHP e a playlist com conceito e Java. Então é isso, pequeno gafanhoto. Eu espero que você tenha gostado da aula. Ela é meio confusa, ela confunde a cabeça, principalmente se você não estava prestando atenção. Você não estava lá, você estava lá no WhatsApp, você estava com outra aba, deixando só eu falar, com certeza foi muito confuso. Então volta, assiste a teoria de novo, pega seu lápis e papel, vai desenhando árvores hierárquicas, porque vai ser de suma importância na hora de colocar isso em prática. E você vai colocar isso em prática agora. Escolhe aí sua playlist, é só escolher aqui, ó, clica no elefantinho que está aqui em cima para a aula de PHP, clica na xicarazinha aqui embaixo para você assistir a aula de Java. Você vai ser desviado direto para a playlist e vai procurar pela aula 11B. Então vai lá, clica e a gente se vê já já.